Olá a todos, na aula de hoje nós vamos falar sobre as transformações microbianas sofridas pelo fósforo no solo e vamos falar também sobre algumas reações inorgânicas, sem atividade microbiana relacionadas ao fósforo, tentando falar sobre toda a dinâmica desse elemento químico no solo. E por que a gente estuda o fósforo? Por que o fósforo é tão importante? Ele é importante porque ele é constituinte de biomoléculas extremamente importantes. E quais biomoléculas seriam essas? A molécula do DNA ele é composta por fósforo. As membranas de todas as células vegetais, animais, de micro-organismos também apresentam uma molécula de fósforo associada à bicamada lipídica. E o fósforo ele é o constituinte da adenosina trifosfato, do ATP, que seria uma biomolécula utilizada nas reações, principalmente do anabolismo, que requerem um gasto energético. Então, se há uma reação bioquímica em que requer o gasto de energia, essa energia ela é oriunda da desfosforilação do ATP, tá? Da hidrólise do ATP. O fósforo ele está presente no solo em baixa concentração, mas ele é um elemento requerido em grande quantidade pelos organismos vivos, tá? Além de estar presente no solo em baixa concentração, ele apresenta uma mobilidade muito baixa. O que isso quer dizer? Alguns elementos químicos que apresentam elevada mobilidade, quando a planta absorve a fração líquida do solo, ela consegue absorver concentrações expressivas desses elementos de alta mobilidade. Mas o fósforo, como ele apresenta baixa mobilidade, ou seja, ele não é carreado em grandes quantidades com o fluxo de líquido, com o fluxo de massa, ele acaba apresentando uma absorção um pouco mais menos facilitada do que os elementos móveis, tá? Então, o fósforo, essencialmente, ele vai chegar próximo ao sistema radicular para sofrer absorção pelo processo de difusão. O que é o processo de difusão? Quando o elemento químico ele consegue caminhar na fração líquida, chegando próximo ao sistema radicular para ser absorvido, tá? Essa difusão vai ser facilitada se houver no solo maiores quantidades de água, já que no processo de difusão a via de movimentação do fósforo é a fração líquida. Então, quando o solo perde umidade, além do fósforo estar em baixa umidade, em baixa concentração, não se movimentar por fluxo de massa, se movimentar por difusão, que é uma movimentação muito mais lenta, ele ainda tem menor via de movimentação, que seria a fração líquida. Tá? Então, ele vai estar presente no solo em baixa concentração. A planta necessita absorver contra um gradiente de concentração, ou seja, no solo tem pouco, mas ela precisa absorver esse pouco, que seria uma concentração menor do que no interior do citossol das células do sistema radicular. Então, o fósforo ele vai se movimentar na fração líquida, vai caminhar por difusão, chegar próximo ao sistema radicular para então ser absorvido, tá? A maior parte, mais de 90% do fósforo absorvido pelas plantas, eles chegam até a planta pelo movimento de difusão. E uma porcentagem muito pequena por interceptação radicular, que é quando a planta encontra o fósforo à medida que ela vai crescendo no solo. Então, se a gente fosse falar sobre o ciclo do fósforo de uma forma bastante resumida, o fósforo presente nos solos ele é oriundo de material rochoso, tá? De rochas fosfatadas, rochas sedimentares. Essas rochas elas sofrem deposição. Fertilizantes também são produzidos a partir das rochas sedimentares. Então, essas rochas vão sofrer deposição, vão formar o solo mineral e, naturalmente, o solo já vai apresentar quantidades expressivas de fósforo. Esse fósforo ele vai ser então absorvido pelas plantas. As plantas elas vão sofrer consumo animal, né? Aqui exemplificando um bovino. Parte do fósforo volta na forma de serrapilheira da própria planta, como também de dejeto do animal, tá? De fezes, urina que o animal deposita no ambiente, volta uma certa quantidade de fósforo. Mas uma certa quantidade de fósforo vai ser perdida em função do abate do animal e da retirada de leite, tá? Esse solo aqui, ele vai sofrer erosão,
E depois que ele sofre erosão, o sedimento vai se depor em bacias sedimentares, em regiões litorâneas, formando novamente rochas sedimentares, tá? Então, o destino final, o solo, quando sofre erosão, esse sedimento rico em fósforo vem parar nos rios, né? Outra fonte de fósforo para os corpos d'água seria a utilização de esgoto. O esgoto tem uma concentração elevadíssima de fósforo. Então, o fósforo ele acaba sofrendo destinação com os corpos d'água, e esses corpos d'água, os rios, eles vão desaguar aqui no mar. E nas bacias sedimentares a gente tem, então, nessas áreas litorâneas, a deposição de fósforo precipitado, tá? E esse fósforo, então, depois de muito tempo, depois de milhares de anos, sofrendo acumulação, sofrendo pressão também pelo peso, ele vai se condensar, vai sofrer processo de retrogradação, né, que seria a precipitação desse material, vai formar sedimentação, né, a cimentação, formando então uma rocha sedimentar novamente, que após aflorar, sofrer decomposição, sofrer intemperismo, vai formar o solo novamente. Então esse seria o ciclo do fósforo. Em termos geológicos, é considerado um ciclo fechado, mas se a gente for considerar o nosso ciclo de vida, que é muito curto, e da maioria dos animais que habitam sobre a Terra, é considerado como um ciclo aberto, porque o fósforo que a gente está eliminando, digamos assim, por corpos d'água, somente gerações daqui a milhares, centenas de milhares de anos é que vão utilizar novamente. Então, ele é um ciclo muito longo, e as atividades humanas têm aumentado esse fluxo em 400%, tá? Então, é um dos elementos mais importantes e tem um potencial de limitar a produção agrícola no futuro, porque o tempo de sedimentação é tão elevado que a gente considera que, num primeiro momento, quando esse fósforo está aqui sendo depositado nas bacias sedimentares, eles não estão acessíveis para utilização na agricultura. Então, é um fósforo que não está acessível, não chega a ser perdido, porque vai formar rocha, para que posteriormente vai sofrer decomposição formando o solo. Mas, para nós, né, para a nossa geração, vai ser a gente considera como o elemento químico ele está perdido em termos de atividade biológica. Então, vamos aqui nesse slide, estão demonstrados todos os processos em que o fósforo pode sofrer no solo, tá? Então, aqui é uma fonte mineral, que pode ser um adubo ou a rocha fosfatada, tá? Ela vai sofrer solubilização, liberando o fósforo na solução do solo, tá? Na fração líquida. Se essa fração líquida apresentar uma concentração muito elevada, pode ocorrer uma retrogradação, ou seja, o fósforo precipita e forma um mineral novamente, pode voltar a formar a apatita. Então, a apatita ela pode sofrer solubilização, liberando fosfato no solo e cálcio, e quando tem muito fosfato e muito cálcio no solo, a formação da apatita de novo pelo processo de retrogradação, tá? Então, ele vai caminhar por difusão até o sistema radicular, né, próximo às raízes, e vai sofrer, então, a absorção pelo influxo pela planta. Há situações em que o solo apresenta quantidade tão baixa, mas tão baixa de fósforo, que a planta ela pode perder fósforo para o solo novamente num processo chamado efluxo, mas seria um processo em que a planta está muito bem alimentada e o solo apresenta quantidades muito, muito baixas de fósforo, tá? Então, esses resíduos de planta, após a sua senescência, né, após a sua morte, vão formar a fonte orgânica, né? Essa fonte orgânica, ela pode sofrer o processo de mineralização, liberando o fósforo novamente para a solução do solo, ou ela pode sofrer imobilização. Aqui está trocado, a imobilização seria a conversão do fósforo da solução do solo em fonte orgânica, tá? Então, quando a planta absorve, está realizando o processo de imobilização do fósforo, está transformando fósforo mineral em fósforo orgânico. Quando o micro-organismo absorve o fósforo da solução do solo e compõe a matéria orgânica do solo, o fósforo está sofrendo imobilização. E quando essa matéria orgânica sofre mineralização, está havendo então a liberação de fósforo na solução.
tá? Esse fósforo da solução, ele pode sofrer perdas por processos de erosão e também de lixiviação. A lixiviação é mais rara porque, como eu comentei anteriormente, o fósforo é um elemento químico que apresenta uma mobilidade muito baixa. Então, mais o comum é que ocorra a erosão. O fósforo ele se concentra na camada superficial do solo, no horizonte A, que é justamente a camada que está suscetível a ocorrer perdas por erosão laminar, tá? Então, vai a incidência de chuva, a chuva leva embora sedimentos e esses sedimentos são ricos, então, em fósforo. E o fósforo, então, vai sofrer perdas do ponto de vista considerando o solo, né? O solo vai perder fósforo devido ao processo de erosão, principalmente, tá? O fósforo que está na solução do solo, ele pode se ligar a coloides de carga positiva, tá? A argilas que apresentam carga positivas ou matéria orgânica. Esse processo é denominado processo de adsorção. E quando o fósforo que está ligado aos minerais é liberado para a solução do solo, seria o processo de desorção, de liberação do fósforo, ok? Quando esse fósforo ele fica de uma ligação por muito tempo com as argilas e essa ligação começa a ser uma dupla ligação covalente extremamente forte, esse fósforo ele não vai voltar mais para a solução do solo e a gente considera que o solo ele é não lábil, ou seja, ele não estará disponível, tá? Essa liberação do fósforo não lábil para o fósforo lábil é muito, muito baixa. Quando eu tenho conversão de fósforo lábil, ou seja, o que podia sair dessa ligação fraca com a argila e ir para a solução do solo, que ainda é lábil, quando essa ligação se torna covalente, a gente tem um processo de fixação de fósforo no solo, tá? E quando o fósforo sofre por ataque ácido uma liberação para formas mais lábeis, aí seria um processo de liberação, tá? Esse processo de liberação aqui é raro e o processo de fixação ocorre em elevadas taxas nos solos. Cerca de 60% do fertilizante que nós utilizamos no solo, ele vai sofrer fixação, ou seja, a gente vai perder esse fertilizante, a gente vai perder o fósforo para o solo, tá? Ele acaba se ligando de forma covalente, uma ligação bastante forte, com as argilas e as plantas não serão capazes nem em momentos futuros de absorver esse fósforo. Então, falando um pouco mais sobre o processo de mineralização e imobilização de fósforo no solo. Esses dois processos, tanto o de mineralização como o processo de imobilização, são processos mediados por micro-organismos, tá? Em relação às formas orgânicas do solo. Geralmente, um resíduo orgânico vai apresentar na sua constituição fosfato de inositol, fosfolipídios presentes nas membranas citoplasmáticas, nucleotídeos e fitato, que é uma forma de armazenamento de energia presente geralmente em tubérculos que vão funcionar como propágulos ou então sementes, tá? Então, geralmente o fitato é uma forma de armazenamento utilizado por tecidos de propagação das plantas, tá? Então, o material orgânico, ele vai sofrer processo de decomposição, liberando fosfato, tá? A enzima responsável pela liberação de fosfato do material orgânico se denomina fosfatase. Existem dois tipos de fosfatase no solo, a fosfatase ácida e a fosfatase alcalina, que recebem essa diferenciação em função do pH ótimo de atividade dessas enzimas, tá? Então, nos nossos solos, como são solos ácidos, são solos ácidos, há um predomínio de atividade da fosfatase ácida, tá? Essa enzima, ela é liberada por micro-organismos, por plantas e também pode ser liberada por alguns animais que habitam o solo, tá? Então, a maioria dos organismos vivos produzem fosfatase no ambiente. E essa enzima vai ser a responsável por realizar a decomposição, liberando o fósforo na forma mineral, na forma de fosfato, que pode ser absorvido por outros organismos, por micro-organismos do solo e também pelas plantas.
O processo de mineralização e de imobilização realizado pelos micro-organismos vai ocorrer em diferentes relações CP, ou seja, carbono-fósforo do resíduo. Quando o resíduo apresenta uma relação CP alta, ou seja, quando apresenta uma concentração muito elevada de carbono e uma concentração pequena de fósforo, o micro-organismo ele libera o fosfato, tá? Ele acaba mineralizando o material orgânico, e o fosfato liberado já é utilizado na formação da biomassa microbiana. Tá? Então, aqui, nesse processo de conversão do fosfato em biomassa microbiana, eu tenho o processo de imobilização. Agora, quando o resíduo apresenta uma relação CP mais baixa, ou seja, quando o fósforo está em concentração alta, parte do fósforo vai ser liberado na solução do solo e a planta vai conseguir absorver. Então, quando eu tenho fosfato sendo liberado para a solução do solo, eu tenho o processo de mineralização do fósforo. Essa dinâmica de mineralização e mobilização biológica de fósforo no solo tem um comportamento semelhante ao que a gente viu para nitrogênio, tá? Só que os resíduos geralmente apresentam concentração muito mais baixa de fósforo do que de nitrogênio. E o ponto-chave, né, em que vai separar a imobilização da mineralização seria em torno de uma relação CP de 300, tá? Há uma certa divergência nos livros entre 200 a 300 CP para que comece a ocorrer a mineralização. Então, um resíduo fresco, né, aqui no eixo do X a gente tem o tempo de decomposição do resíduo. Então, no início da decomposição, o resíduo apresenta uma relação CP elevada, tá? Uma concentração baixa de fósforo, e há o processo de imobilização, ou seja, as bactérias incorporam fósforo à sua biomassa. Esse resíduo ele vai diminuindo a sua relação CP devido à perda de CO2, tá? Devido à perda de CO2, concentra fósforo, e esse fósforo vai estar então em elevada concentração e no resíduo, e boa parte do que está presente no resíduo vai ser liberado no solo na forma inorgânica de fosfato, mediante ao processo de mineralização. Então, nós já falamos sobre os processos de imobilização e mineralização, que são processos estritamente microbianos, né? São processos realizados por micro-organismos. Um outro processo bastante importante, mediado por micro-organismos, é a solubilização de fosfato, tá? A solubilização de fosfato, o que é a solubilização de fosfato? A transformação de fósforo que está na sua fração sólida em dissociação, vai sofrer esse composto que está de uma forma sólida, vai sofrer dissociação e o fósforo vai se apresentar dissolvido na solução do solo, tá? A gente tem que lembrar que o fósforo que é absorvido pelas plantas, ele está dissolvido na fração líquida, na solução do solo. Muitos micro-organismos realizam a solubilização de fosfato, então é uma função ecológica bastante resiliente na biomassa microbiana. Então, de todos os micro-organismos, bactérias e fungos que estão presentes no solo, cerca de 15% conseguem realizar o processo de solubilização de fosfato. Já quando a gente avalia sementes, a densidade desses micro-organismos que conseguem realizar a solubilização de fosfato já é muito mais elevada, seria de 40% a 70%. Lembrando que a semente ela é rica em fitato, que seria uma forma orgânica de fósforo, né? Mas além da solubilização de fitato, aqui a gente está falando também de uma solubilização do fósforo mineral que está precipitado no solo. Na rizosfera, ou seja, naquele ambiente muito próximo ao sistema radicular, cerca de 10 a 40% dos micro-organismos são capazes de realizar a solubilização de fosfato. Esse valor vai variar bastante em função de aspectos ambientais do solo, da rizosfera.
Se é um ambiente que tem elevada perturbação, revolvimento do solo, monocultivo, já tem uma diversidade menor de micro-organismos e, consequentemente, vai ter uma menor quantidade, densidade de solubilizadores de fosfato. Agora, quando um solo ele não recebe altas adubações, e é um solo de mata, por exemplo, que tem uma alta diversidade de vegetais, aí se espera que haja uma concentração maior de solubilizadores de fosfato. Então, as nossas práticas agrícolas geralmente têm uma tendência de diminuir a densidade de solubilizadores de fosfato no solo, tá? Aqui alguns exemplos de solubilizadores de fosfato do solo. Em relação aos fungos, nós temos os gêneros Aspergillus, Penicillium, Curvularia, Pythium, Rhizoctonium e Cladosporium. Bactérias do gênero Bacillus, Pseudomonas, Escherichia, Tiobacillus, Serratia, Nitrosomonas, que estão ligadas também ao processo de nitrificação, né, do nitrogênio, e Xanthomonas também realizam os processos de solubilização de fosfato. Em relação ao grupo das actinobactérias, gêneros Streptomyces também foram relatados na literatura com a capacidade, com potencial de solubilização de fosfato. E como que ocorre, então, essa liberação? Como é que os micro-organismos conseguem transformar um fósforo que está precipitado, que está sólido, né, formando um mineral, em fósforo solúvel, em fósforo dissolvido na solução do solo? Um dos processos é o processo de liberação de CO2. Então, os micro-organismos, ao respirarem, ao liberar CO2, esse CO2 se liga a moléculas de água, tá? Formando ácido carboxílico, e o ácido carboxílico é que vai atacar o fosfato, por exemplo, de cálcio, que seria uma forma mineral, tá? Então, recapitulando, os micro-organismos anaeróbicos vão liberar CO2 pelo processo de respiração. Esse CO2, ao entrar em contato com a fração líquida, vai reagir com a água, formando ácidos orgânicos, tá? E esse ácido orgânico é que vai solubilizar o fosfato de cálcio. Também pode haver pela liberação de ácidos orgânicos. Quando é que micro-organismos realizam a liberação de ácidos orgânicos? Esses ácidos orgânicos podem ser subproduto metabólico. Então, o micro-organismo estava degradando a matéria orgânica para obter energia e carbono, né? Para obter carboidrato. O resto, digamos assim, o subproduto da decomposição do resíduo orgânico pode ser um ácido orgânico. Esse dejeto vai ser liberado, então, na face externa, né? Vai ser liberado do citossol da biomassa do micro-organismos, e esses ácidos orgânicos, então, vão realizar a solubilização de fosfato de cálcio, tá? Essa liberação de ácido pode ser oriunda, então, como um subproduto da decomposição de matéria orgânica, como alguns organismos, eles realizam a liberação de ácido orgânico com o intuito de solubilização de fosfato, tá? Eles identificam que não há a quantidade muito baixa de fósforo solúvel, ou seja, dissolvido na solução do solo, e eles liberam, então, ácidos orgânicos na solução no solo, para que haja, então, a solubilização do fósforo. Há também a liberação de fósforo devido à produção de dióxido de enxofre, ácido sulfúrico e ácido nítrico. Esses produtos aqui, esses últimos produtos, esses ácidos inorgânicos, são produzidos por uma fração muito pequena da biomassa microbiana, tá? E a acidificação devido à liberação de CO2 também não é uma acidificação muito expressiva. Então, a principal atividade de liberação de solubilização de fósforo é devido à liberação, à extrusão de ácidos orgânicos realizadas por micro-organismos. Lembrando que bactérias também acidificam a área da rizosfera, também liberam ácidos orgânicos e, consequentemente, também realizam solubilização de fosfato, tá? Então, o fósforo ele está precipitado no solo na forma de fosfato de cálcio, tá?
oriundo de uma rocha fosfatada, e há também a formação de fosfato de alumínio. Então, se um solo, por exemplo, é rico em alumínio, é um solo ácido, tem lá alumínio dissolvido, né? Alumínio trocável, que seria na valência 3, e fósforo também, ao adicionar adubo a esse solo, há a formação de fosfato de ferro e também de fosfato de alumínio. Essas duas formas, fosfato de ferro e fosfato de alumínio, são formas que geralmente há uma taxa de solubilização muito baixa. Mesmo produzindo ácidos orgânicos, mesmo havendo acidificação do solo pela emissão de CO2, mesmo havendo a produção de ácidos inorgânicos, os fosfatos de ferro e de alumínio apresentam uma ligação bastante forte e a taxa de solubilização é muito baixa, tá? Então, por isso que é extremamente importante que o solo seja corrigido com calcário, para que haja uma baixa concentração de alumínio e haja uma menor formação de fosfato de alumínio, tá? Mas quando eu aplico a calagem, eu adiciono cálcio no solo e vai haver a precipitação do fósforo, formando então fosfato de cálcio. Esse fosfato de cálcio é considerado um fósforo lábil e ele é passível de ser absorvido, né? O fósforo que está presente no fosfato de cálcio. Como é que ele vai ser absorvido? Após haver o processo de solubilização, tá? Como ocorre o processo de solubilização? Geralmente no ambiente um pouco mais ácido. E essa acidez pode ser gerada devido a essas três condições apresentadas anteriormente, tá? Então, o fosfato de cálcio vai sofrer um ataque ácido e vai haver, então, a liberação de ortofosfato, que seria o hidrogênio fosfato ou de hidrogênio fosfato. E também libera cálcio trocável, tá? Então, no processo de solubilização, vai haver, então, uma maior disponibilidade de fósforo e também de cálcio presente no solo. Em relação às transformações do fósforo, o fósforo é um elemento químico que apresenta bem menos reações químicas no solo, né? Ele não é utilizado como doador de elétrons, como o nitrogênio é utilizado. Então, são processos bem mais simples. A gente viu que o material rochoso vai dar origem ao fósforo presente no solo, né? Esse fósforo, ele pode estar ligado, ele pode estar na solução do solo, pode estar ligado a partículas de argila. E as plantas, elas absorvem essencialmente o fósforo que está presente na fração líquida. Quando o fósforo está ligado por muito tempo na fração argila, esse fósforo sofre fixação e, portanto, não está mais passível de sofrer absorção pelo sistema radicular, né? As plantas absorvem o fósforo formando serrapilheira. Esse fósforo presente na matéria orgânica volta para o solo na forma mineral, no processo de mineralização, tá? Quando esse resíduo tem pouco fósforo, ele vai sofrer imobilização, ou seja, ele vai ser incorporado à biomassa microbiana. Outro processo bastante importante para a liberação de fósforo, para a disponibilização de fósforo para a absorção de plantas, seria o processo de solubilização, realizada por fungos e bactérias mediante ataques ácidos, tá? Que podem ser ácidos orgânicos e inorgânicos ou acidez gerada pela liberação de CO2. Então, com isso, nós finalizamos. Um outro processo bastante importante relacionado ao fósforo é a absorção das plantas mediante a simbiose com fungos micorrízicos, conforme apresentado nessa figura aqui de baixo. E os fungos micorrízicos, eles vão ser assuntos para uma aula separada.